assim, pastor, esse cara, ele não vai se converter nunca. Tipo assim, tem muita gente que pode, sei lá, virar cristão, crente. Esse não. Esse não, porque ele tem coração duro. Ele não aceita a palavra. Ele enxota os crentes da casa dele. Quem chegar com a Bíblia lá na casa dele, ele é enxotado. Qualquer pessoa pode se converter. Esse não. Eu não sei se você conhece alguém assim. Se você tem algum parente assim. Se é seu esposo ou se é a sua esposa. Que você pensa, um primo, um cunhado, tio, um amigo, que você pensa que esse não vai se converter nunca. Tá. Alguém assim na Bíblia era o apóstolo Paulo. Conhecido à época, assim, as referências como Saulo de Tarso. Esse era aquele cara que você diria, esse não vai se converter nunca. Qualquer pessoa do mundo pode se converter. Às vezes a gente acha, tipo assim, aquela pessoa ali é mais fácil de se converter, né? Ela já é uma pessoa boa, uma pessoa, né, já tem uma aura religiosa. Aquele outro, não. Aquele você nem sabe tanto de pecado que ele já cometeu. Ali é um cara duro, coração duro. E Paulo era assim. E Paulo, ele não apenas não cria em Cristo, não acreditava em Cristo, como ele perseguia os que acreditavam. A fé judaica dele era tão intensa, tão forte, que ele via nos cristãos uma ameaça para a fé judaica. E ele considerava que esses caras que criam, eles tinham que morrer. A morte era a solução para esses. Ele matava os cristãos. Você vê, como ensinamos aqui no capítulo 7, Estevão foi morto. E as suas roupas foram colocadas aos pés de Saulo. E Saulo consentiu ali na morte. E agora ele estava com carta e ficou conhecido pelo mandado de prisão que ele tinha em mãos, para poder prender aquela pessoa que confessasse a fé em Cristo Jesus. Então as pessoas dirão, não, qualquer pessoa pode se converter, menos Saulo. E já vou contar o final da história para vocês. Ele se converteu. E se você crê na Bíblia, se você crê na Bíblia de verdade, você tem que tirar da tua cabeça que alguém tem um coração duro demais e que essa pessoa não pode se converter. Que essa pessoa é odiosa demais, pecador demais, incrédulo demais e que essa pessoa jamais se converteria. Porque quando você pensa que alguém não pode se converter, você não está duvidando, né, da pessoa. Você está duvidando do poder que a palavra de Deus tem para quebrantar o coração. Você está duvidando do poder do Espírito Santo para quebrantar o coração, para convencer. Você duvida do poder de Deus? Da presença de Deus, da capacidade que Deus tem de converter? Então, querido, você não pode duvidar. E quando você pregar, você deve pregar crendo na aptidão que a palavra de Deus tem para produzir frutos, para produzir transformação no coração daqueles que estão ouvindo a palavra. Inclusive, a fé vem pelo ouvir. Às vezes a pessoa não tem fé porque não ouviu. Existem pessoas que estão na igreja, mas não têm fé em determinadas áreas porque não ouviram a palavra em determinadas áreas. E outros que ainda não creem em Cristo porque ainda não ouviram a Cristo. Eu creio que a Letícia era uma pessoa que não cria em Cristo porque ainda não tinha ouvido falar de Cristo de uma forma consistente. E quando Cristo Jesus foi apresentado para ela, a palavra foi gerando fé. Então não cabe a nós converter. É importante você entender isso. Não cabe a você converter. Não é você que converte. Você não tem poder para isso. E se você vai pregando para alguém pensando que isso é responsabilidade sua, você está errado. Não é você que converte. A sua pregação não é converter. A sua missão não é converter pessoas. A sua missão é pregar a palavra. Converter pessoas é a missão do Espírito Santo de Deus. É Ele que tem esse poder, é Ele que tem essa responsabilidade. Então já começo falando desse coração duro que se converteu. E que você já possa sair daqui sem duvidar de que Deus pode converter o coração mais duro que existe perto de você. E eu já vi gente de coração duro, uns homenzão grandão, fortão, matador de gente, chorando na presença de Deus. Tem um irmão que eu conheci que foi ter tocado pelo Senhor.
Na juventude dele, matou mais de 5. Não vou entrar em detalhes aqui. Era um homem de coração duro. Duro mesmo. Aquele que enfiava a faca e ainda lambia a faca suja de sangue depois. E Deus tocou no coração. Então não duvide. Deus toca no coração dele. Deus toca no coração do médico. Sabia que tem algumas pessoas que têm dificuldade de pregar para pessoas estudiosas, para pessoas inteligentes, pensando que eles não vão se converter porque são inteligentes, porque são estudados? Mais uma vez, duvidando do poder de Deus para quebrantar, duvidando do poder de Deus para convencer, para transformar. Porque o próprio Paulo, ele não era apenas um homem cético, mas ele era também um estudioso. Ele era um estudioso da lei judaica, aluno de Gamaliel, era uma das pessoas mais cultas ali da sociedade. E eu já vi pessoas de todas as estirpes cedendo ao encanto da palavra. Mas também nunca vi um povo também, às vezes um cristão tão temeroso, tão medroso para anunciar a palavra. Não podemos ter esse medo de anunciar para o estudioso, para o mendigo, para o pobre, para o rico. Zaqueu era rico. Foi lá, subi na árvore para ver Jesus e tal. E às vezes, eu estava conversando com uma mulher rica, e era uma diretora de um banco internacional, e ela falando para mim assim: pastor Jair, entre os ricos, há uma demanda da palavra de Deus, e uma demanda muitas vezes difícil de ser alcançado. Quantas vezes as pessoas se aproximam dos ricos só para pedir dinheiro, para pedir, e não sabe chegar, não sabe se aproximar, às vezes tem medo. Então, assim, não duvide do poder de Deus para transformar o homem, a mulher, o velho, o novo, o adulto, a criança, o adolescente. Aproveito para falar que o que converte o adolescente a Cristo Jesus não é a pirotecnia que a igreja do século XXI consegue produzir. Não são as luzes, não é a purpurina que os converte. É a mesma palavra de Deus que tem convertido pessoas há 2000 anos, há 1000 anos, há 500 anos, tem poder para transformar os corações. Nós temos adolescentes aqui na igreja essa noite. E não estão aqui porque o culto hoje vai ser aquele culto fenomenal, assim, de teatralidade. A palavra simples, a palavra verdadeira. Porque o evangelho, ele é simples. E muitas pessoas querem complicar e querem fazer do evangelho um jogo de cores que não é bem assim. Não duvide do poder de Deus para transformar. Vamos lá, Atos capítulo 9, versículo 1 diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe que fossem expedidos mandados de prisões, ou de condução coercitiva, pelo menos aqui. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e, ouvindo a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Gostaram da minha voz de Jesus? Legal, né? Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, tá? Mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Amém? Vamos orar, que eu não orei aqui nesse ponto da pregação. Senhor querido, tua palavra é linda, tua palavra é maravilhosa, tua palavra é riquíssima, fonte de vida, fonte de cura. Senhor, e nós pedimos, ministra aos nossos corações por intermédio de tua palavra, que nessa noite possamos te conhecer mais, conhecer melhor a ti, conhecermos, Senhor, mais do teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tem muitas coisas para falar aqui. Nós vemos aqui
narrado no capítulo 9, a conversão de Saulo. O momento em que que Deus mudou o rumo da vida dele. Onde ele passou a conhecer a Cristo, a crer em Cristo, a caminhar em direção a Cristo, a obedecer a Cristo, a amar a pessoa de Jesus Cristo, ocasião em que ele se tornou um cristão. Já comentei aqui que ele era um perseguidor da igreja, mas nessa ocasião ele foi tocado e eu quero falar com vocês a respeito disso. Várias coisas. É verdade que Saulo foi transformado em Paulo, o nome dele foi mudado para Paulo? Não é bem assim. Exemplo, imagina o nome João em português. Como é que seria João em inglês? John. Maria, Mary. Diana, Diana. E assim o nome de Saulo, não é que o nome de Saulo foi mudado, mas era a pronúncia do nome dele, salvo engano, em grego e em hebraico. Saulo e Paulo. Então, não que o nome dele mudou. Então, eu trago esse ensino para vocês, mas era a pronúncia que era diferente. Por exemplo, o meu sobrinho Davi, que a gente chama ele de Davi, se ele for para os Estados Unidos, acho que o pessoal vai chamar ele de Dave, ou David não, porque não tem o nome. Mas são essas mudanças que acontecem. Por exemplo, meu nome Jair, o pessoal, alguns colegas que eu tenho na Índia, na Rússia, ele tem dificuldade de me chamar de Jair. Jair. Aí alguns me chamam de Joy, porque acha mais fácil, tal, na Índia mesmo costumam me chamar de Joy, que inclusive é alegria. Eu acho legal esse paralelo do meu nome com alegria. Inclusive, eu fui batizado pelos meus colegas surdos, tipo assim, que cada pessoa tem digamos assim, um nome na linguagem de Libras e tal. Os surdos, eles veem você e você não tem nenhum nome, como é que eles se referem a você? Júnior? Aí o meu nome é tipo assim, o do J, né? E remetendo aqui ao rosto, porque o Valdemar, inclusive, que me batizou, disse que eu era uma pessoa muito sorridente, então, remetendo à alegria também. Então, teve essa questão do nome, mas mais importante do que mudança de nome, foi mudança de caráter, queridos. E isso é algo muito importante e necessário e difícil, né? Porque você mudar do lado de fora é muito fácil. Eu posso chegar ali no salão, passar máquina zero no meu cabelo, pegar um bronzeado, fazer umas tatuagens em mim, ficar bem diferente. Mudar do lado de fora é fácil, a questão é mudar do lado de dentro. Paulo teve essa mudança de caráter, assim, de vida. Nós vemos aqui a questão do nome dele, e eu compartilho com vocês também uma marca dele, que era o ódio pelos cristãos. Ser cristão perto de Paulo deixava Paulo incomodado. Ele passou a odiar os cristãos, odiar a fé cristã. Irmãos, e não são poucas as pessoas que alimentam esse ódio. Vocês veem, recentemente, teve uma cristã no Paquistão que ela estava condenada à pena de morte, salvo engano, o crime era de blasfêmia contra a fé islâmica, né? E as pessoas queriam que ela morresse, era a pena de morte que as pessoas queriam para ela. É um ódio muito grande. Diametralmente oposto à fé cristã genuína, que prega o amor, não prega o ódio, mas prega o amor. E haverão pessoas que vão te odiar por causa que você é cristão, por causa da sua fé, unicamente por causa disso, da sua fé, da fé que é em você. Alguns vão externar isso, outros não vão externar. Agora, que ele pensava que estava fazendo o certo. E tem muita gente fazendo errado pensando que está fazendo certo. Existem pessoas que estão vivendo uma religião, estão sinceros ali na religião. Não, mas ele busca Deus na religião dele, do jeito dele, mas aos olhos da Bíblia, sob o prisma da Bíblia, eu tenho que dizer que essas pessoas estão sinceramente enganados. E eu não quero estar também sinceramente enganado, genuinamente enganado, honestamente enganado. E a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova.
Porque às vezes a gente pensa que está fazendo certo e não está. E a gente vai ver o salmista dizendo o seguinte: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho eterno. Porque às vezes a gente não percebe que a gente está com mau hálito. A gente não percebe a remela no olho. Tem que chegar alguém e alertar você, sacudir você, e aqui ele pede: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho eterno. Queridos, essa percepção de que você está fazendo uma coisa errada, isso é muito difícil de você perceber. Faça esse exercício aí depois. Coloque 10 defeitos seus num papel. Nem mostre para ninguém, não. 10 defeitos. É difícil a gente colocar. A tua esposa coloca facilmente esses 10 defeitos. E você colocaria 10 defeitos dela também. Mas o próprio defeito aí é que é difícil. Ele pensava que estava fazendo o certo e ele encontrava fundamentos em sua própria religião para exercer aquele ódio, para exercer aquela perseguição. Que medo que eu tenho de utilizar a religião como uma forma de oprimir pessoas. E quantas são as pessoas que têm utilizado a religião para oprimir? Irmãos, Jesus Cristo não oprime. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Você que está cansado e oprimido, Jesus vem e Ele traz paz. Mas quantas são as igrejas, inclusive evangélicas, que utilizam a religiosidade para oprimir pessoas? Pessoas que estão dentro da igreja estão oprimidas, sentem dor, sentem angústia, depressão, por causa de opressão oriunda de religiosidade. E eu não quero utilizar da religião, da reverência religiosa que vocês têm quanto à minha pessoa, para utilizar isso para me beneficiar, para oprimir, para machucar, para impor. Que a nossa, não é dizer, eu odeio religiosidade, eu não gosto. De uma certa forma, a gente virou um clichê, aqui não é uma igreja religiosa, mas não tem como não ter aspectos religiosos. Não tem como não ter liturgia, não tem como ter hábitos que remetem à sua fé, não tem como não ter. Mas eu não quero que a religião se torne algo para oprimir. E que nós possamos estar atentos a isso. E no que acontece? Estava lá esse Saulo nessa condição, mas ele teve a contemplação de Cristo. Ele percebeu Jesus Cristo. Ele enxergou Jesus Cristo. Ele percebeu a realidade da pessoa de Jesus Cristo. Ele foi impactado. Ele teve um vislumbre e um deslumbre da pessoa de Jesus Cristo. Ele sentiu o sabor do mel. E isso, queridos, é supimpa. Isso é glorioso. Isso é o que eu quero quero muito que todos vocês vivam. De sentir a pessoa de Jesus Cristo. De não terem uma fé sustentada em palavras persuasivas, mas de terem experiências, como eu quero que cada um de vocês tenha experiências pessoais com Jesus Cristo, e busquem isso, porque essa experiência de Paulo reverberaria pelo resto de sua vida, jamais ele esqueceria disso. Queridos, eu já tive vivências ao longo da minha vida cristã, que pode acontecer o que for, pastores podem me decepcionar, membros da igreja podem me decepcionar, familiares podem me decepcionar, mas não vão conseguir apagar da minha memória, da minha mente, as experiências que eu tive com Cristo, as vivências que eu tive com Cristo, a prova de que Ele é real, de que Ele me ama, que Ele olha para mim. A forma de eu apresentar Jesus para vocês é aqui, apresentando a palavra de Deus. E, não, tipo assim, por mais que a gente procure um contexto físico o máximo adequado, com um som adequado, com cadeiras confortáveis, um ambiente arejado, um ambiente agradável, mas eu vejo que é a palavra do Senhor que eu posso apresentar para vocês, que é o principal, mas algo que vem da parte de Deus para vocês, que não está no controle do pastor Jair, que cabe a Cristo Jesus revelar para ti. Eu me lembro da conversão do irmão Francisco, ele comentando
que ele morava aqui na frente da igreja, a minha irmã Deuseni estava pregando aqui. E assim, os decibéis da Deuseni eram decibéis assim mais com potencial maior, sabe? E ele estava, o irmão estava em casa e ouviu a pregação que falava sobre o vale de ossos secos. E ele disse consigo mesmo: cara, se Deus fez isso com esses ossos secos, o que ele pode fazer com a minha vida então? No domingo seguinte ele foi para a igreja e nunca mais saiu da igreja. E ele pode perguntar para ele os detalhes, inclusive. O que nós devemos fazer agora, queridos? Deixar o som da igreja bem alto para que as pessoas ao redor ouçam? Não é isso. Queridos, isso foi a conversão dele. Eu não conheço ninguém da nossa igreja que tenha se convertido nesse contexto. Conheço muitos que se converteram de formas diferentes, mas desse jeito foi algo atípico, algo para ele, específico, uma forma específica, como essa foi a forma de Deus converter o coração de Paulo. Deus tem uma forma específica de trabalhar, e não adianta eu querer que Deus faça na vida da Carol, como Deus fez na vida da irmã Dora. Não, Deus tem uma forma específica para cada um. E o que eu acho mais engraçado, diz o versículo 7, diz que os companheiros dele até ouviram a voz, mas não viram nada. Quando acabou aquele momento extasiante, Saulo estava impactado. E os companheiros dele estavam como? Do mesmo jeito. E tem culto que é assim. Você volta para casa rejubilando. A tua esposa, não sei por que você está chorando desse jeito aí. Para quê? Um culto desse aí não destoca no coração de cada um do lado do outro. Um está na cama, um é levado e o outro é deixado. Está ali um pai e um filho, o Gilson e o pai dele. Mas Deus tem uma forma assim, específica de tocar no coração de cada um. Agora é interessante Timóteo, né, que tinha uma fé semelhante à da mãe e à da avó, né? E o que acontece? Eunice, não é isso o nome da mãe e tal? E que tinha na avó, então tem esse aspecto que eu acho legal. Mas querendo ou não, o filho vai ter que ter a fé dele. São coisas independentes. Saulo, ele ouve de Jesus Cristo o seguinte: Saulo, por que você está me perseguindo? Por que me persegue, Saulo? Irmãos, essa fala de Cristo pegou Paulo no contrapé. Ele não esperava ouvir isso, ele foi surpreendido com isso, ele foi impactado, ele decepcionou-se consigo mesmo, pois ele pensava que estava servindo a Deus, ele quedou-se decepcionado consigo próprio, e de uma certa forma a nossa conversão passa por essa decepção também. Como o filho pródigo decepcionou-se consigo mesmo. E a gente se decepciona, vê a nossa pequenez, a gente vê a nossa fragilidade, percebemos o quanto somos pecadores. E aí nós viemos até a presença do Senhor, pobre, cego e nu, e então o Senhor nos dá tudo que a gente precisa, Ele nos recebe nos braços dEle. Paulo estava perseguindo. Mas Senhor, não estava perseguindo a ti, eu estava perseguindo as pessoas que estavam pregando heresia, mas era a mim, Saulo. Irmãos, muitas pessoas hoje, apesar de estarem na igreja, frequentando a igreja regularmente, não percebem que quando fazem o mal para alguém, estão fazendo para Jesus Cristo. E quando estão fazendo o bem para alguém, estão fazendo para Jesus Cristo. Não é querendo contar vantagem, mas apenas uma referência à finalidade pedagógica. Tem uma menininha carente, e hoje eu e a Daiane, a gente pegou uma roupinha de criança bem bonitinha e deu para ela de presente. Um gesto simples, mas eu creio que eu dei para Jesus, queridos. Se o menino Jesus, se você visse o menino Jesus na manjedoura, você teria prazer de dar um presente para esse menino? Pois hoje eu dei um presente para o menino Jesus. Menina Jesus? Não é assim. Mas uma menina que personifica ali a pessoa de Jesus. Porque eu creio que quando eu estou fazendo bem para alguém, para um desses pequenos, eu estou fazendo para Jesus. E se eu fizer um mal também. Se eu pego o Júnior, meu amigo agora, odeio ele, oprimo ele, ofendo ele, xingo ele, eu estou fazendo isso para a pessoa de Jesus. Irmãos, e se eu dei um vestidinho para Jesus hoje de manhã,
eu creio que Jesus vai me dar alguma coisa em troca. Será? Eu não dei esperando algo em troca. Mas eu não tenho dúvida de que Jesus não é ingrato. Eu faço as coisas boas para a Daiane, não é esperando nada em troca, mas as coisas boas vêm. Irmãos, você não vai negociar com Jesus, mas não é errado aquele que planta uma boa semente esperar uma boa colheita. Da mesma forma, tenha certeza que aquele que faz o mal para um dos pequeninos, ele haverá também de colher o mal. Se é certeza a colheita ruim de uma semente ruim, é igualmente certeza a colheita boa de uma semeadura boa. Falo isso para que os irmãos percebam que a pessoa que você tem perto de você é um filho de Deus. Cuidado no relacionamento com ele. Não ofenda, não machuque, não oprima, ou pelo menos busque isso. Não vou dizer que o pastor Jair nunca ofendeu a ninguém da igreja, nunca machucou, mas eu tento não fazer isso. Eu busco Deus, Senhor, sabe qual foi minha oração esses dias? Senhor, amansa o meu coração. Eu não quero ter um coração bruto, duro. Senhor, amansa. Se for necessário pegar a rédea, puxar a rédea. Senhor, eu quero ter um coração manso, eu quero aprender de Ti, que foi manso e humilde de coração. Eu não quero que o estresse do cotidiano, que essa lista de afazeres, que as coisas que dão errado no dia a dia, tirem do meu coração a doçura, a ternura, a capacidade de amar e de agir com afeto, de ser afetuoso. E está lá Jesus falando, Saulo, você me persegue e tal, mas Jesus falando, tá bom, não vou falar mais não. Entra na cidade que alguém vai dizer o que você vai ter que fazer. Perceba que Jesus não disse tudo. Alguém haveria de falar mais. Na verdade, muitas pessoas haveriam de falar muito mais coisas. Ananias, num primeiro momento, mas Barnabé. Irmãos, a tua fé em Cristo Jesus é algo que você recebe diretamente da presença do próprio Deus, que Deus fala ao teu coração. Mas existem pessoas, Ananias, que Deus coloca na tua vida para ministrar a tua vida. Irmão, isso é um princípio muito importante. Ananias é o cara que chega na nossa vida e muda a tua vida. Ananias é um instrumento de Deus, que Deus coloca na tua vida e muda a tua visão, a forma de você ver o mundo, que te aponta para janelas, que te aponta para Windows, que te aponta para portas, que te conduz para novos patamares, que te faz olhar mais longe, que te faz olhar para dentro de si, se analisar, perceber os teus erros. Ananias é aquela pessoa que ministra a palavra de Deus para você. E quando Ananias chegou diante de Paulo, nós vemos um Paulo com o coração aberto para receber o que Ananias tinha a dizer. A semelhança de Cornélio. Quando Pedro chega, Cornélio está como uma esponja para absorver toda a água ali de Pedro. A chuva cai aí fora, cai sobre a grama que absorve e cai sobre o asfalto que rejeita. E eu te pergunto se você é esponja ou se você é pedra. Se você rejeita a palavra, se você rejeita aqueles que te são enviados, como Jerusalém, que rejeita os profetas, apedreja aqueles que são enviados, porque às vezes a gente faz isso, como Davi que matou o Urias, o soldado dele, o valente dele, o homem de Deus que Deus coloca perto de você. Tem gente que mata, oprime. Quantos pastores aí foram mortos a pedradas dos próprios membros da igreja? Quantos pastores conversam comigo querendo desistir não da fé, mas do ministério por causa de tanta pedrada? Porque Ananias quer ministrar para Paulo, mas Paulo vem com 7 pedras na mão. Isso não significa, queridos, que você deva aceitar de uma forma cega o que as autoridades espirituais apresentarem para você. Não é bem isso, é preciso maturidade para entender isso. Mas perceba quais são as pessoas que Deus coloca no teu caminho para te orientar, para ministrar a tua vida. E te garanto que não vai ser televisão, eu estou ouvindo muita pregação na internet, não sei o que. Não, querido, no plano físico, real, corpóreo, perto de você, inclusive.
Que horas são? Faltam 20 minutos. Foi bom que hoje o culto teve muitos louvores. Deu mais tempo à palavra. Não que os louvores não sejam bons, queridos, mas vamos dedicar um pouquinho mais de tempo na palavra. Então haveria outra pessoa que ia dizer mais coisas, tá? Então que ele estivesse atento. Alguém haveria de esclarecê-lo. É legal o versículo 4 também. Que quando Deus fala com Paulo, que ele tem o vislumbre, a Bíblia diz que ele caiu do cavalo. Amém ou não amém? Não caiu do cavalo, queridos. Leia lá o versículo 4. Ele caiu por terra. Caiu por terra, né? Aí a gente gosta de interpretar que normalmente as pessoas viajavam de cavalo e aí ele caiu do cavalo. Tá. Mas então que você possa saber que a Bíblia não diz especificamente do cavalo. Aí é por sua conta e risco aí dizer que ele caiu do cavalo. E aquele que acrescentar algum tio à palavra vai ter punição. Então, esteja atento. Eu vi Charles Spurgeon dizendo mais ou menos o seguinte: se você pudesse decorar a Bíblia e quando pregar dizer a literalidade da Bíblia, isso enriqueceria ainda mais a sua pregação. E a minha memória, por exemplo, não é muito boa para decorar, por exemplo, o endereço dos versículos, não. Consigo me lembrar do texto, do sentido, da mensagem. E eu até admiro aquelas pessoas que dizem, Deuteronômio, capítulo 27, versículo 12. Eu cheguei no rapaz, você sabe o que diz em Samuel, 2 Samuel, capítulo 2, versículo 7? Ele, não, nem eu também não sei não. Depois você olha lá e diz aí o que está escrito. Mas não peço nem que vocês se espelhem em mim nesse quesito, não. Vocês possam buscar aí a memória aí fotográfica e tal. Prosseguindo aqui, tá lá, caiu por terra e quedou-se cego da cegueira física. Normalmente as pessoas se encontram com Jesus e são curados, né? Esse daqui se encontra com Jesus e fica cego. Teve um outro que se encontrou com Jesus e teve o lado da perna furado, ferido, né? Ali foi o caso ali de Jacó também. Às vezes Deus fere. Engraçada a forma de Deus trabalhar nas pessoas, né? Queridos, às vezes o Senhor fere. Às vezes você está precisando de uma bênção, mas às vezes a bênção que você está precisando é um aguilhão nas tuas costas, é uma ferida mesmo para a gente criar vergonha, porque tem gente que tem que levar umas catracadas para poder acordar. Ele ficou cego, físico, mas se por um lado os olhos dele físicos estavam cegos, os olhos espirituais estavam sendo abertos. E agora os olhos dele apontavam unicamente para a pessoa de Jesus Cristo. Vocês já pensaram assim? Criança tem umas perguntas assim, tipo, se você fosse ficar cego, surdo ou mudo, o que você preferia? Né? Eu acho que eu prefiro ficar mudo ou surdo, mas cego é muito ruim, né, querido? Cego, acho que, se bem que não dá para preferir essas coisas, que são coisas muito ruins, né? Não prefiro nenhuma, na verdade. Mas ficar cego é terrível para uma pessoa que enxergou a vida toda e ele estava lá, cego. Enfermidade da parte de Deus. E diz o versículo 9 que durante 3 dias, ele fez jejum, ele não comeu, nem bebeu nada. Ele foi lá para a casa onde é que é a casa que ele foi? Tal. Entra na cidade, alguém lhe dirá o que fazer. Na rua chamada à direita, lá na casa do Simão, não é isso? E o que aconteceu? Saulo ficou lá 3 dias, cego, sendo levado pela mão, e usando o banheiro ali, as pessoas colocavam no banheiro, mostravam onde é que era o vaso, ele fazia ali o 2 e tal. As pessoas, Saulo, janta? A gente fez um macarrãozinho aqui, um feijãozinho com arroz, um baião de 2 aqui. Ele, não quero comer nada, não. No outro dia de manhã cedo, Saulo, a gente fez um ovos mexidos aqui, café com leite. Não quero não. Mais tarde, Saulo, bebe uma aguinha, aqui tem uma água aqui na jarra aqui. Não quero água não. Na hora do almoço, mesma coisa. Um dia, 36 horas, né? 48 horas. Saulo, já tem 2 dias que você não está tomando água, Saulo. Água. Você não está comendo, Saulo. Saulo estava vivendo um momento mais crítico da vida dele. Ele estava vivendo uma encruzilhada na vida dele. Ele estava ali a ponto de viver a mudança mais drástica da vida dele. E nesse momento drástico ele jejua.
Existem pessoas que estão vivendo momentos drásticos, momentos críticos, e não percebem a hora de orar e jejuar. Ali não era o momento dele alimentar a carne dele, ali era o momento dele questionar a forma como ele havia vivido, ali era o momento de jejuar. Eu já vi pessoas se separando, se divorciando, enfrentando divórcio, uma coisa tão triste. Não fez um jejum pelo casamento, não fez um propósito de oração. Houve um momento que minha irmã estava doentinha no hospital, foi um período que eu jejuei mais. E na época eu estava na academia querendo ficar mais forte, né? Perdi 3 quilos jejuando. Perdi 3, foi 3 ou foi 5 quilos, eu já sou magro, já era magro. Ainda ganhei mais uns quilinhos ainda depois, que eu já recuperei, mas era tempo de jejuar, não era tempo de eu comer. A Bíblia fala de Jesus, que ele chegou ali no tanque, ali no poço de Jacó, e ele estava pregando, pregou para a mulher, estava vindo uma comitiva de gente lá da cidade, um monte de samaritano, um povo complicado. Aí chegam os discípulos ali trazendo comida, Jesus, não vou comer. Agora não é hora de comer, eu vou pregar a palavra, meu alimento agora é fazer a vontade. Ele fez um jejum ali, sei lá, de meio-dia para tarde, mas fez um jejum e... Irmão, eu particularmente não consigo estar na hora do culto agora e comendo churrasco, e em 5 minutos vou começar um culto, ou então passei a tarde assistindo um jogo do Flamengo, ele ganha, ele perde, já vou ministrar o louvor na hora seguinte. Comigo, não estou dizendo que você tem que ser assim, mas... tem coisa que demanda atenção, tem momento da sua vida que demanda atenção de tua parte, que demanda quebrantamento, introspecção, reflexão, uma busca íntima. E eu vejo um Paulo vivendo isso. Tem dia que é crítico, é tempo de chorar. A Bíblia diz que tem tempo de sorrir, tem tempo de prantear. Tem tempo que é de prantear, que é de você orar, que é de você buscar Deus mais ainda que nunca. Dias de reflexões, confissões, dias de oração. E aí Deus fez isso, Deus aparece para Saulo, mas aí Deus aparece para Ananias também. Ó, Ananias, acabei de encontrar um cabo ali agora, eu dei umas nele lá e eu vou querer que você vá lá terminar o serviço que eu comecei agora. Eu quero que você vá lá falar para ele lá o tanto que importa ele sofrer por causa do Evangelho. Ananias coça a cabeça e fala, Senhor, tem certeza que é o Saulo mesmo? É aquele que perseguia os cristãos, que está com mandado de prisão. Senhor, eu posso ser preso. Ele pode me prender, eu posso morrer. Eu tenho filho, eu tenho família. Meu filho pode ficar sem o pai. Tem certeza que eu tenho que pregar para ele mesmo? Certeza, pode ir lá. Quero que você vai lá, vai anunciar, vai falar para ele, vai falar de minha pessoa. Vai mostrar que, inclusive, ele vai sofrer por causa da minha presença, da minha pessoa, por causa dessa fé agora. Irmãos, quem era Ananias no jogo do bicho? Quem era Ananias? Quando você está lendo Mateus, Marcos, Lucas, João, dos 12 apóstolos, quem é Ananias? Ninguém fala nada de Ananias. Ananias é um anônimo. E um anônimo sendo usado para a conversão de um dos maiores evangelistas da história, se não o maior. Um anônimo. Não era alguém do alto clero. Não sei se era um teólogo, alguém simples, sendo instrumento de Deus. Irmãos, não duvide do que Deus pode fazer através da sua vida. Da irmã Clotilde, que é uma bênção na nossa igreja, está com a gente já há uns 20 anos aí, e, salvo engano, o contexto da salvação dela foi na casa do Paraíba, não foi isso, irmã Clotilde? Numa célula lá, não foi isso? Irmãos, eu não vou entrar em detalhes não, porque Paraíba tem muitos, então o Paraíba não vai saber, talvez seja ele. Mas lá não se converteu ninguém na casa dele. Foi ele que convidou a irmã para o culto, foi? E o Paraíba foi um instrumento para a salvação da irmã Clotilde e da casa dele. Verdade ou mentira? Verdade. E já pensou se o Paraíba não tivesse convidado a irmã Clotilde? Então, assim, não duvide do seu convite. Salvo engano, cadê a Maria Eduarda? Está dando aula, né? Foi a Maria Eduarda que convidou a mãe dela, o pai dela, para vir para a igreja também. Eu não sei, a Carol também. Foi o ponto de luz para a salvação da família dela. Mas muitas vezes nós duvidamos de nós mesmos. E eu falo aqui desse Ananias para a salvação de Saulo, e falo que você pode ser um instrumento de Deus para a salvação de Saulo, para a salvação de pessoas que serão fundamentais no reino de Deus. Aí eu continuo falando.
Pessoas simples fazendo coisas extraordinárias. Ananias, o que me admira nele é alguém que consegue ter esse diálogo com Deus. Deus fala com ele fala com Deus, depois Deus fala de novo, e ele consegue ouvir, e ele consegue perceber. Irmãos, ouvir a voz de Deus é a coisa mais gloriosa que pode acontecer. Eu não gosto nem de falar das vezes que Deus falou comigo, porque eu choro. Se eu começar a me lembrar aqui e falar das vezes que Deus falou comigo, eu choro aqui. Então não vou nem tocar no assunto. Ouvir a voz de Deus é algo glorioso. Ananias ouviu a voz de Deus. Agora preste atenção. Ele ouviu e ele obedeceu. Você quer ouvir a voz de Deus e não obedecer? O que adianta? Você ouvir a voz de Deus e não obedecer a voz de Deus? É melhor não ouvir a voz de Deus e ficar sem obedecer, do que ouvir e não obedecer. Você só vai ser duplamente culpado. Falo para que vocês não ouçam, então, a voz de Deus? Não. Peço que você ore para que Deus fale contigo. Mas que quando Ele falar contigo, você obedeça. Você obedeça. Quantas pessoas já chegaram assim, dizendo, pastor, Deus falou comigo isso, e chorando, mas Deus falou comigo mesmo, eu sei que foi Deus. E semana seguinte está fazendo o contrário. Eu me lembro de uma jovem que falou comigo assim, não sei se a irmã que eu estou olhando agora vai lembrar da jovem que falou, Deus falou comigo que eu tinha que ficar nessa igreja, que eu não podia sair dessa igreja, e que aqui era onde Ele tinha me colocado, e tal. Nem foi disse nada, não. Deus falou com ela. Então, inclusive, preste atenção, em questão de mudar de igreja, de ficar na igreja, de sair da igreja. Você não escolhe igreja como quem escolhe roupa, ou quem escolhe um colégio para o seu Cristo. Você vê a análise do conteúdo programático, acadêmico, a nota da instituição no MEC, estrutura física, e você escolhe então a igreja. Não, você tem que ouvir a voz de Deus, que Deus vai te orientar na igreja. Deus pode te orientar para uma igreja chique, Deus pode te orientar para uma igreja que seja um barraco. Então a questão é seguir a voz de Deus. Então, mas Deus fala. Mas quando Deus falar contigo, obedeça. Porque não ouvir a voz de Deus e não obedecer, queridos, é algo terrível. E nós vemos o Ananias que obedeceu, recebeu uma missão desafiadora, uma missão arriscada. Eu gosto de filme de guerra. E eu particularmente gostava de Rambo. Esses dias eu e o Christian, a gente estava assistindo Rambo, Bruce Lee, só os filmes antigos, eu e ele. O Bruce Lee é legal. Você já assistiu o Bruce Lee já, Jus? Eu sei que eu assistia Bruce Lee e voltava do cinema chutando porte, árvore, doido para encontrar um bandido, preferência com a faca na mão ainda, para e tal, para fazer uns barulhinhos assim. E eu assistindo o Rambo, e o Rambo também era legal. O Rambo era massa demais, querido. Chegou até um Rambo 12, mais ou menos, não foi? E o Rambo, ele recebia assim, tinha aquelas missões impossíveis que ele recebia e tal, e ele amarrava aquela faixa na cabeça, coisa no braço, fazia cirurgia com a faca e fogo. E tem umas missões que Deus dá pra gente, que, cara, essa missão, tem missão que é pesado. Mas tem gente que só quer missão café com leite, queridos. Tem crente que só quer missão café com leite, missão facinha. Não, se tiver que juntar as cadeiras depois do culto, eu junto. Pronto, acabou, depois quer ir para casa. Tem missão que é trabalhosa, é demorada, é chata, com gente ruim, com gente feia, com gente que dá coice na gente, com gente que machuca, com pessoas que não te querem, que não te valorizam, que não valorizam o que você está fazendo. Que nós possamos buscar. Eu quero estar preparado para essas missões difíceis, não impossível. Eu quero até falar com vocês o seguinte, para Deus existe impossível, queridos? Para Deus existe difícil? Não. E para nós existe impossível? Se Deus estiver com a gente, não tem impossível. Mas existe o difícil. Então vai ter coisa difícil. Impossível não, mas difícil, sim. Então há missões que são até difíceis, mas não impossíveis quando o Senhor está conosco. Ananias foi lá com autoridade, então, no lugar onde Deus havia instruído ele, na rua chamada direita, entra na casa lá
do Simão, encontra Saulo cego lá. E agora cheio de autoridade, nem parecia aquele duvidoso, né? Saulo. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs a mão sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aí está um momento glorioso, né? Tem os bastidores aí, mas esse momento aqui foi glorioso e Saulo foi curado. Irmãos, isso foi só o começo. Esse momento glorioso de ter uma visão celestial, de ser tocado, de ser curado, de ser impactado, de ser cheio do Espírito Santo, de ser batizado, isso é maravilhoso. Mas isso é só o começo. Nós vemos o André aqui, que foi batizado já, que está vivendo a fé dele. Mas você está só no começo. Vai ter muita. Eu poderia falar do final da vida de Saulo, de Paulo, do contínuo, mas eu estou ainda falando aqui do começo, desse momento de conversão. E o versículo 18 diz que algo como escamas caíram dos olhos dele. Algo como escamas caíram dos olhos dele. E deixa eu fazer um paralelo aí com essa questão de escamas. Você vê a questão vou fazer um paralelo também com a questão da catarata, né? Você já viu que tem alguns idosos que têm que fazer a cirurgia para remover a catarata? Minha mãe já fez, né, mãe? Tem uns meninos que têm que fazer retirar a catarata. Tem a catarata do olho, é outra é diferente, a pronúncia é diferente, a catarata do olho. E é uma escama que vai tornando nebulosa ali a visão da pessoa. Irmãos, eu não quero ficar cego espiritual. A catarata ela vem aos poucos, não é isso? Como é que foi a catarata da senhora? Foi aos poucos? Foi isso, mãezinha? Não chegou a cegar, não, mas se você deixar, ela vai cegar. É o que eu não quero que aconteça na minha vida. Eu não quero ficar cego. Porque essa catarata ela vai chegando aos poucos, vai fechando. De repente você já não está lendo a Bíblia mais, de repente você não ora mais, você já ficou 2, 3 cultos, já perdeu a Santa Ceia, tem 3 meses que não participa da ceia, você de repente já está bebendo cerveja também, já está ouvindo as músicas do mundo, a catarata fechando o olho. Você não tem mais ânimo, já não tem mais prazer nas coisas do Senhor, as coisas do Senhor já estão tão frias, as igrejas já estão tão cheias de defeitos, os pastores já estão tão chatos, pastores, pregação tão repetitiva. E a culpa é de todo mundo, menos sua. Senhor, remove dos meus olhos toda a catarata. Que eu não perca o primeiro amor. Volta lá atrás, veja onde você caiu. Arrependa-te, veja onde você caiu e volte para o primeiro amor. É o que eu oro, é o que eu busco. Irmãos, eu tenho mais coisa para falar, mais coisas para falar, mas eu não vou falar mais não. Ou será que eu falo? Deixa eu ver aqui. Não vou falar não, eu fico com vontade, mas o nosso horário já deu, não é pelo muito falar, né? Não sei se eu continuo depois, não sei como é que eu faço, não sei se eu coloco a continuação dessa pregação na internet, fazendo de casa mesmo, porque próxima terça já vai ser o capítulo 10. Tá, mas eu quero orar com você, peço que você feche os olhos em nome de Jesus.